benefício fiscal vai te ajudar a reduzir a carga tributária, que no Brasil é nefasta, é violenta. O benefício fiscal vai te ajudar a reduzir a carga tributária, que no Brasil é nefasta, é violenta, e o ICMS, para mim, é o pior de todos. É o vilão da cadeia. É o vilão da cadeia, ele está na última ponta, ele não deixa nada de fora, e o que você aumenta alguns centavinhos lá na ponta, no imposto de importação, tem um efeito gigantesco lá no final. Trata-se de como você vai reduzir, vai deixar de pagar, vai pagar menos, dentro da lei, né? Dentro da lei, isso aqui é tudo legal, isso está previsto em lei. E quando a gente está falando de ICMS, você tem alguns complicadores. O primeiro deles é, você precisa ter ICMS. Então, para aquelas operações como painéis solares que não têm ICMS, já não adianta nada. Ele não serve. Alguma coisa de saúde, né? De saúde, ele já não serve. Então, se tem benefício, tem que ter o ICMS para você ter o benefício. E o pressuposto básico que o Estado tem é, você vai me trazer alguma coisa e eu vou te dar uma contrapartida. E aí você tem dois tipos de benefício, um que é financeiro e um que é fiscal. Tá. O financeiro só tem no Espírito Santo, em que você paga e recebe um pedaço depois, todo o resto, todo o país é fiscal, ou seja, é crédito presumido, você deixa de pagar. Ele foi muito bom até 2012, 13, depois ele reduziu um pouco e hoje... Quem? O ICMS, o benefício fiscal, foi reduzido e no cenário que tem hoje vale até 2032. Então o que a gente está falando aqui... De Espírito Santo? Não, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Até 2032 a partir de 2027 começam a ter umas reduções para 2032. Não sabia que tinha. Com a legislação que a gente tem hoje, ele não vai mais existir, vai todo mundo jogar o mesmo jogo. A não ser que ocorra aí uma renovação e prorrogação de lei que pode E no acontecer. Brasil até o passado é incerto. A gente sabe disso. O precursor disso tudo, quem ensinou tudo que a gente conhece é o Espírito Santo na década de 70, que a importação nem existia no Brasil, como a gente conhece hoje, e foi por causa do café. Então, com a queima do café, criou-se um benefício atrelado ao ICMS na importação, que é o Fundap. Década de 90, com a abertura dos portos, o Espírito Santo queimou-se realmente o café por causa do preço internacional. Verdade. Por causa do preço internacional. Isso ficou ali parado até 1900, da década de 90, 92, quando cresce as importações com os Nivas, as primeiras importações dos carros russos. Alguém fala, caramba, tem alguma coisa aí que vai me ajudar a reduzir a carga tributária. E o Espírito Santo foi responsável por 96% das importações de automóveis no Brasil, como hoje está acontecendo com os carros da BYD lá, carros em tudo quanto é lugar. Foi assim no passado também. Então, desenvolveu-se o comércio exterior, e eu sou suspeito para falar, porque moro lá, cresci operacionalmente lá, mas o Espírito Santo sempre esteve na vanguarda do comércio exterior, tanto em operação, como a operação por conta e ordem foi criada por empresas de lá, e o benefício fiscal também. Bem, fecha esse loop, e o que os outros estados fizeram? Se estão indo para lá, vão fazer também. Trai arrecadação para se importar por lá e se quer que se distribua. Então, o cenário é, você ou deixa de pagar ou paga menos, e você traz toda essa uso econômico para o Estado, e isso vai trazer, por consequência, aumentos na minha cadeia econômica como por inteiro. Tem regras. A primeira delas, vamos falar de alguns importantes aqui. Então, no Espírito Santo, você tem o Fundap, você tem o Invest e você tem o Compete e, mais recentemente, o Invest E-Commerce. A gente chama de e-commerce. São programas diferentes. São programas diferentes. O Fundap tem uma característica, é o único benefício financeiro. Você tem o Invest, aí você tem o Invest para a indústria, Invest para distribuição, mas basicamente é o seguinte, crédito presumido. Então, que é isso? Você deixa de pagar. Então, assim, eu destaco 4 e pago 1,3. Então, 2,7, ao invés de eu colocar no bolso do governo e ele me devolver, eu já coloco no meu bolso. Eu pago menos. É crédito presumido. Inclusive, durante muito tempo se questionou isso, porque isso precisava ser homologado pelo Confaz. Isso se resolveu em 2017, 2018 aproximadamente. Hoje, ninguém mais se discute isso. Você não paga nada na entrada. Quando você vender, a depender de para quem você vai vender, você tem alíquotas cheias, destacada, que é um conceito acessório, você destacaria 4, mas você só recolhe 1,3. 2,7 é exatamente o seu ganho. Não entendi. Eu sou advogado dos clientes aqui. Não pago nada na entrada. Isso. Zero. Entrou, a mercadoria chegou. Não pago ICMS. Isso. Mas daí na venda... Pago quanto? Para outro estado? Pode ser. 1,3, mas você destaca na nota 4. Destaca 4, mas paga 1,3. 100 mil de nota, destacaria 4 mil
de crédito que a outra empresa vai se aproveitar, mas pagaria 1.300. Ah, tá. Agora que eu entendi. Você destaca 4, que é o crédito que você gera para isso. o seu cliente, por exemplo, paulista, ou sei lá de onde, mas você paga 1,7. Isso, 1,3. 1,3. Na média. 1,3. Tá, legal. Se eu vendo para outro estado, B2C. Pois é, aí você vai destacar a alíquota daquilo e continua tendo também esse recolhimento de aproximadamente ali 1,3 Tá. a 2. Ou seja, a mecânica é, você dá um crédito maior e você paga menos. Esta diferença entre o que você está pagando e o crédito é o benefício. Que aquilo você vai se aproveitar e aquilo vai entrar em algum canto na sua planilha. A pergunta que você me fez eu ainda não respondi. Sim. Quem é elegível? Isso. Pois é, todo mundo que é ou lucro presumido ou lucro real. Bum! Aí O você já simples matou. não tá. O simples já é o benefício, porque o simples não tem esse débito e crédito. E eu disse, ICMS, tem né? que ter ICMS para se debitar e se creditar para se beneficiar. Então você tá no simples, você não vai conseguir ser beneficiário. Você vai tentar se inscrever no benefício e não vai sair, aceito, porque não vai você é ser simples. aceito. Isso, porque você é simples. Então simples não tem benefício. Não tem benefício. Para esses benefícios conhecidos, não tem. Então a gente tem Espírito Santo, a gente tem o Rio de Janeiro, também tem um benefício. Inclusive, o antigo secretário do Espírito Santo foi subsecretário no Rio de Janeiro, ou seja, levou esse processo. Você tem Santa Catarina. Isso, você ia falar de Santa Catarina. Que é por isso chamado cortei. TTD, Tratamento Tributário Diferenciado. Você tem o Paraná, com o Paraná Invest. Você tem Alagoas, você tem Rondônia, você tem Minas Gerais, você tem Goiânia, você tem de Pernambuco. Tem vários outros estados, Caraca. mas esses são os mais conhecidos. Uau. Todos trabalham na seguinte hipótese. Você não paga na entrada e você distribui a partir do estado e você tem uma alíquota a pagar reduzida. O Santa Catarina, dos que são conhecidos, é o que quando você entra no projeto, você tem uma alíquota a recolher, que começa com 2,6 e Vai cai caindo. até 1,0. Então hoje, se você importa por Santa Catarina e vende para São Paulo, vai pagar 2,6 na entrada, ou seja, tem um desembolso. Quando você Diferente vender do de Espírito Vitória. Santo, quando você vender para São Paulo, você vai destacar 4, ou seja, o ganho é menor. Então você que escuta aí que o Fundap acabou, saiba que os bilhões de reais gerados com a importação de aeronaves, você, amante da aviação, sabe muito bem disso, Sim. está associado. As aeronaves descem lá, então a alfândega, os operadores, o aeroporto, está tudo preparado, associado também ao benefício do Fundap. Mas meu mercado é São Paulo, eu trago de container, eu já tô naquele valor, que é outra coisa que a gente tem que falar, não é para qualquer um. Então você tá no lucro presumido, tá no lucro real, mas você importa ali valores abaixo de $50 mil por operação no container, esse não é um número muito fixo, mas é um número que a gente vê lá, abaixo de $50 mil, só esse deslocamento vai te custar muito caro, o benefício não vale a pena. A gente tem clientes que começaram, quando tava fazendo um container que era abaixo de $50 mil, a conta que ele é de Minas Gerais, que tem um outro benefício chamado corredor logístico, não valia a pena para ele, era mais barato recolher os 18% do que ter um custo de 14 a 15 mil reais por container só tirando do Porto de Santos e levando para Varginha, isso não compensava o benefício. Agora que ele aumentou o ticket, ele está fazendo aproximadamente 3 containers a cada 20 dias, aí nem se fala, porque ele recolhia ICMS de 150, 160 mil reais. Agora não, então ele não paga nada e a partir dali ele faz toda a distribuição dele, ele está no e-commerce. Então, a gente já viu isso aqui em outros episódios, você precisa colocar linha a linha e Sim. entender como funciona o jogo para saber. O benefício é para mim. Tá no simples, ele não é para você. Nem na trading, que é outra coisa que a gente escuta nas redes sociais. Ah, você não pode ter, mas você importa com uma trade. Um pouco de cuidado com isso também. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.